de Alexandre de Moraes. Essas são as verdades. Não tenho medo, pode vir do jeito... Pois é, galera. Todo nervosinho aí, o Silas Malafaia, além de mentir no vídeo inteiro, chamar Alexandre de Moraes de ditador e de que ele está tentando interferir no livre pensamento, em primeiro lugar não é pensamento. Ele está defendendo crimes que foi a tentativa de golpe de Estado. Ele está defendendo criminosos que tentaram derrubar a democracia. Pensar, crime de opinião, que ele quer dizer, é ele dizer que o Moraes é isso, que é aquilo, que o Supremo é aquilo, que ele acha que é o Supremo, ou as leis, o Brasil, a esquerda. Isso é opinião. E o Moraes nunca proibiu, tanto que ele está no carro de som e no trio elétrico lá há vários anos e nunca foi preso por causa disso. O que a Polícia Federal está fazendo não é Gestapo, não é perseguição, não é nada. É um inquérito de investigação. A Polícia Federal quer saber o porquê ele usa trio elétrico na Avenida Paulista aí há 2 ou 3 anos, não sei, para atacar o judiciário. Ele disse que é crime de opinião, não é não. Eles estão tentando coagir o judiciário, amedrontar o judiciário para que o judiciário julgue, ou arquive o processo ou liberte o Bolsonaro disso tudo. E também coagindo o Congresso Nacional a votar uma anistia que já vários juristas já disse, ministros do Supremo já disseram que é inconstitucional e eles querem a todo custo, inclusive o PL, semana passada e essa semana, tenta a todo custo atrapalhar o funcionamento do Congresso. Isso é sim coação dos poderes para tentar aprovar uma lei inconstitucional. E apesar dele dizer que não tem medo, pelo nervosismo dele, todos vocês notaram aí, quem é especialista em expressão facial, as pessoas que julgam o comportamento dos outros, sabe que ele está mentindo, que ele está nervoso sim, ele está incomodado. Se ele não tivesse incomodado, ele não estava escumando tanta raiva e voltando levianamente como é que uma pessoa que se diz líder religioso se presta a esse papel de ir contra o judiciário para defender crimes. Ele está defendendo crimes, ele não está manifestando pensamento. Ele está levando trio elétrico, carro de som e patrocinando movimentos para defender um ato que tentou derrubar a democracia. Não é crime de opinião, não. É defesa de uma tentativa de golpe e que estava tramado, as investigações deixou claro, para matar o presidente da República, o presidente do STF, o vice-presidente e mais autoridades que fossem necessários. Kid Pretos e generais aí confessaram nos depoimentos no STF. Então ele não vem para cá com papo furado, tentando engambelar que é crime de opinião, não é não. Crime de opinião é se ele dá a opinião na igreja dele, o que ele acha, é uma coisa. Ele pegar carro de som para defender a anistia, ele está defendendo o crime que foi tentado contra a democracia do país. E a Globo chamou ele de um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Mentira, ele não é. Ele é líder da igreja dele, uma das milhares e milhares de igrejas evangélicas que tem no Brasil. Ele não representa todas as igrejas evangélicas no Brasil, ele representa essa tal renascer em Cristo aí que ele comanda. Ele não é um dos maiores líderes, não. Tem líderes muito maiores do que ele na igreja católica e em outros segmentos religiosos. Ele é do bolsonarismo aí, é um dos ídolos. Engraçado, né? Que os evangélicos falam tanto de ídolos, mas tem o Bolsonaro como ídolo, tem o Tarcísio como ídolo, tem o Trump como ídolo e tem o Malafaia como ídolo. É uma coisa espantosa. Uma outra coisa assustadora que eu vi hoje foi o movimento do ministro do Supremo, André Mendonça, que é o tal terrivelmente evangélico anunciado pelo Bolsonaro e que depois o nomeou. As matérias aí dizem hoje, inclusive estava no Globo, uma matéria dizendo que ele tentando convencer ou aconselhar, não sei, os ministros a não colocar o Malafaia nessa linha de investigação para apaziguar o Brasil. Ou seja, se você for líder religioso, você pode cometer o crime que for, não é para ser investigado. É uma pessoa superior às outras, é um cidadão que está acima das leis, porque ele é evangélico. Se fosse um líder da Umbanda, ele não diria isso. Se fosse um líder católico, ele não diria isso. Mas como é líder do segmento dele evangélico, ele vai tentar apaziguar os ministros. Não tem negócio de apaziguar, de ameaçar, não. Evangélico achando ruim, achando bom, que convençam ele, que é o líder religioso, a não estar lutando contra a democracia, a favor dos Estados Unidos, a favor de golpe, a favor de golpista, que é o Bolsonaro. Isso é que ele deveria fazer. Já que são amigos e que ele está tentando defender, ele deveria ligar para ele e dizer: ó, Malafaia, fique de boa, fique na sua, vá cuidar dos seus netos, da sua igreja, que é o seu papel.
Outra coisa importante, engraçado, né? Quando ele está na avenida, ele diz: eu estou aqui como cidadão defendendo os abusos do Alexandre de Moraes. Quando ele é investigado, aí ele começa a se colocar como religioso. Lá ele é cidadão, ele está na política, quando é criticado, ele diz: não, estou como cidadão, direito de expressão. Quando ele está na linha de investigação, aí ele vem com papo de querer comparar Nicarágua e outros países e dizer que lá os religiosos são perseguidos. Aí ele começa a se botar como religioso para se blindar, porque religioso no Brasil pode fazer o que quiser, está protegido pela religião, de imposto, de tudo na vida e também nessa parte. Aí fica querendo chantagear o Supremo, que se for investigado, o país vai pegar fogo, que os evangélicos vão defendê-lo, ele se sente uma pessoa intocada. É por isso que ele desafia o Supremo e não pode ter ninguém acima da lei. Nem o Bolsonaro, que é ex-presidente, nem ele, que é líder religioso. Líder religioso não é autoridade nenhuma. Ele pode ser autoridade aí, os seguidores dele, religiosa. Civil, ele não é autoridade nenhuma, ele não tem cargo nenhum de nenhum dos três poderes. Então ele não é autoridade, não é intocável, ele não tem uma imunidade como se fosse um embaixador do céu na terra, ele não tem nada disso. Se cometer crimes, que ele está fazendo é acusações graves, levianas contra o ministro, chamando de ditador de toga, usando vários adjetivos para atacar o judiciário brasileiro. Se ele fosse religioso de verdade, ele sabia que a Bíblia diz que você tem que orar pelas autoridades e respeitá-las, as autoridades constituídas. E o próprio Jesus ratificou isso quando disse lá no templo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem que separar. Se ele tem autoridade religiosa, a autoridade dele não é o suficiente para bater de frente com nenhum poder da República, com nenhum poder humano, com nenhum poder civil. Então ele tem que se colocar no lugar dele e respeitar as autoridades. Ele está defendendo o crime que aconteceu no dia 8. Então não é expressão de pensamento, não. Ele pode até dizer que são inocentes, que amam o Bolsonaro, isso ou aquilo, mas desde o momento que ele coloca trio elétrico na avenida, convoca multidões para pressionar o Supremo, para apresentar um Congresso, ele está tentando coagir assim as autoridades, os poderes constituídos, e não é só pensamento, não. Faz acusações gravíssimas contra o ministro, e na Lava Jato não vimos ele se pronunciar dos abusos que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro fez contra as pessoas. Inclusive agora o Supremo anulou todos os atos da Lava Jato contra o Vacari, que era um secretário do PT, que foi humilhado, preso, perseguido o tempo todo, ele, o Delúbio e tantos outros do PT, e ninguém, nem um líder religioso, nem ele Malafaia, nem o Bolsonaro, nem ninguém, se colocaram contra os abusos da Lava Jato. Agora vem para cá falar de Gestapo, de perseguição da Polícia Federal, fazendo acusações graves contra a Polícia Federal. A Polícia Federal só é um orgulho, que nem ele fala no começo do vídeo, se for para investigar a esquerda ou outros cidadãos. Ele se acha acima do bem e do mal, acima da lei. Não é não. Ele é um cidadão comum que se diz pastor. Que nenhum ser sobrenatural fundou a igreja dele. A igreja CNPJ, fundada por seres humanos para lucrar. Então, não está acima da lei, deveria respeitar as instituições. Deve sim. Parabéns à Polícia Federal. Não foi o Alexandre de Moraes, foi a Polícia Federal, que viu a necessidade de investigar por que tanto ódio às instituições e tanta defesa da antidemocracia que tentou derrubar os poderes no Brasil. Tem que ser investigado sim. Ele não está acima do bem e do mal, não. Ele é um cidadão comum.